Bom, boa noite aí. Eu sou aluno da pós-graduação em Engenharia de Minas, né? E vamos apresentar um trabalho aí sobre interfaces no processo de flotação. Me chamo Gleidson José Moraes, meu tutor é o Leonardo Baldir. Estamos juntos aí nesta pós na Unileia. Vamos lá, para iniciar o nosso trabalho, né? Sobre as perguntas até então a que foi nos passado para poder fazer uma explanação. Antes de falar o que é tensão superficial e qual a sua influência na interação partícula-bolha, vou fazer um breve comentário sobre o que é o processo de flotação, né? Para a gente poder entrar propriamente neste tema de qual que é a interação partícula-bolha aí. Então, a flotação é uma técnica de separação, né, de misturas que consiste na introdução de bolhas de ar a uma suspensão de partículas. Com isso, verifica-se que as partículas aderem às bolhas, formando uma espuma que pode ser removida da solução e separando seus componentes de maneira efetiva. O importante nesse processo, né, é que ele representa exatamente o inverso daquele que deveria ocorrer espontaneamente, a sedimentação das partículas. A ocorrência do fenômeno se deve à tensão superficial do meio de dispersão e ao ângulo de contato formado entre bolhas e partícula, né? E aí, o que seria então a tensão superficial? E qual que é a sua influência na interação partícula-bolha? Então, tensão superficial é um efeito físico que ocorre na interface entre duas fases químicas, né? Entre duas fases químicas. A tensão superficial ou interfacial é o trabalho que é preciso para elevar a área de superfície entre duas fases. Interface, né, de uma unidade em um processo considerado isotérmico e remersível. Então, a tensão superficial é a responsável pela formação das bolhas, né? E pode ser entendida como uma espécie de película que envolve os líquidos, né? Semelhante à existência na gema de um ovo. Ou seja, nada mais do que uma película, né? A proteção, como se fosse uma capa que envolve o líquido. E aí tem outros exemplos, né? Isso explica porque quando viramos um copo molhado, algumas gotas permanecem presas à sua superfície. Ou também, né, às vezes uma torneira mal fechada, ela consegue segurar a gota de água, né? Aquela gota até determinado limite, né? Limite de tamanho antes que essa caia, né? Antes que essa caia na pia. Então, assim, a justificativa para esse fenômeno está no fato de que as moléculas situadas no interior do líquido, né? E aí a gente pode pegar esta figura ilustrativa aí como exemplo, né? Que as moléculas situadas no interior de um líquido, elas são, em média, sujeitas à força de atração igual em todas as direções, né? Então elas se atraem em todas as direções. Ao passo que as moléculas situadas, por exemplo, na superfície de separação líquido-ar, e aí a gente vê na parte superior aí da nossa figura ilustrativa, estão submetidas à força de atração não balanceada ou não equilibrada, o que resulta numa força preferencial em direção ao interior do líquido, né? E aí este desenho mostra bem claro o que a gente acabou de explanar. E aí vamos para a nossa próxima pergunta, né? Quais são os fatores que estimulam a colisão partícula-bolha? Explique o porquê deste estímulo. Então, o início, né?
A recuperação na flotação inicia-se com a colisão e a adesão entre as partículas hidrofóbicas, né, aquelas partículas com baixa molhabilidade, e bolhas no interior da célula, né? Então, ou seja, as partículas hidrofóbicas, elas se aderem às bolhas no interior da célula e aí acontece, né, em seguida, o transporte deste agregado, né, formando na polpa até a espuma, né? Drenagem e enriquecimento da espuma até completar-se com a remoção da espuma. Este desenho, né, essa figura ilustrativa aí, ela mostra muito bem, né, esta colisão partícula-bolha, né? A gente alimenta, né? Tem a alimentação da coluna de flotação, né? No caso aí da célula de flotação. A gente tem o rotor, estator, aí onde é adicionado, né, a polpa mais o ar, e aí a gente tem a zona de coleta, né? Aí vai fazer todo o processo de aeração junto com a polpa, e aí existe a adição dos reagentes, né, neste processo, e aí tem a interface entre a zona de coleta e a zona de espuma, né? No caso hoje do minério de ferro, a gente tem a flotação reversa, né? Hoje o material flotado, no caso, é a sílica, né? A sílica é flotada, ela vai para a superfície e na superfície ela vai se dispersar, né? E no caso, o minério de ferro, né, o material sem ser o minério de ganga, ele vai ser afundar, né, vai ser o afundado, e aí é o material, né, de interesse, é o mineral de interesse, né? Então, assim, a formação do agregado, a gente falou aí, bem, né? Agregado estável, partícula bolha, considerada a etapa controladora da velocidade de flotação. Para sua efetividade, é necessário, em primeiro lugar, que as trajetórias da partícula e da bolha permitam uma aproximação até uma distância mútua muito pequena, sendo a bolha, em geral, de dimensões bem maiores. O estágio inicial de colisão assemelha-se, né, situado de uma partícula aproximando-se de uma interface plana. A elasticidade da superfície da bolha permite a formação de uma depressão no momento do choque. E aí a gente termina o nosso trabalho deste módulo aí e agradecemos aí. Boa noite.